pessoal, estou mais uma vez aqui com mais uma produção. Tá mais ou menos um mês parado, sem eu ter produzido nenhum vídeo, mas agora estou voltando com esse projeto, dando continuidade para nós falarmos mais sobre saúde. Então, como prometido no vídeo anterior, que eu falei sobre puberdade feminina, hoje eu vou estar falando sobre a puberdade masculina. Algumas pessoas têm perguntado se eu ia dar continuidade, se eu ia falar sobre a puberdade masculina, porque é um pouco difícil de se falar. Mas então eu estou aqui, missão cumprida, porque eu vou falar sobre a puberdade masculina. E você que é pai, ou mãe, ou responsável por algum adolescente, ou você mesmo adolescente que está passando por isso, ou um jovem que está percebendo essas transformações, vou agora nesse vídeo falar um pouco sobre elas. Então, como no vídeo anterior, que foi sobre a puberdade feminina, foi explicado o que é puberdade. A puberdade, ela nada mais é que mudança de fase, é uma mudança no corpo masculino e feminino de forma fisiológica e biológica. Então, é na puberdade onde o corpo masculino e feminino vai amadurecer um pouco mais. Então, no caso dos meninos, a puberdade masculina, ela vai surgir através de diversas características. Então, assim, quando é que os pais ou o próprio jovem está percebendo que o seu corpo está deixando aquelas características infantis e está passando a ter uma característica mais adulta, mais madura, que é no caso da adolescência, que os meninos já adquirem um corpo um pouco mais formado, um pouco já mais másculo, mais maduro. Então, a primeira característica que se nota na puberdade masculina é o seguinte: o testículo ele vai aumentar de volume, ou seja, ele vai deixar de ter aquela característica infantil e vai começar a ser um pouco mais amadurecido. O volume testicular vai ser maior, vai ser aumentado. Então, o primeiro sinal da puberdade masculina é o testículo estar com o volume aumentado. Então, esse aumento no testículo, ele vai caracterizar o início da puberdade masculina. Juntamente com o testículo, o que é que nós percebemos? O saco escrotal ou a bolsa escrotal, ela vai ter também uma característica. A pele dela vai ser um pouco mais fina e um pouco avermelhada. Isso por quê? Porque há esse crescimento e a pele vai se tornando um pouco mais fininha. Isso é tudo normal de acontecer, porque vai fazer parte do crescimento, do amadurecimento desse jovem, dessa criança que está deixando de ser criança e passando a ser esse adolescente. Então, o adolescente de início vai passar por diversas transformações até atingir a fase adulta, que também vai se transformando. A gente nunca para de passar por modificações. Então, além do volume testicular e da bolsa escrotal, o que é que vamos perceber no corpo do jovem lá, do adolescente? É que na região púbica, onde se encontra o pênis, começarão a surgir pelos, os pelos pubianos. Então, esses pelos pubianos, eles vão surgir geralmente ao redor do pênis e daí de forma fininha e lisa. E poucos, não vão ser muitos, como depois vocês vão notar que vai acontecer. Então, ao redor do pênis irão surgir pelos. Esses pelos são denominados de pelos pubianos, porque se encontram na região da pubis, ali por onde o pênis está localizado. Então, ele vai ser fino e liso, essa vai ser a característica. À medida que o menino vai se desenvolvendo, esse pelo vai passar a ter outra forma. Qual a forma? Um pouco mais grosso e enroladinho, tipo parafuso. Então, depois que o pelo começa a ficar mais grosso e enroladinho, aí quer dizer que o menino já atingiu assim um desenvolvimento bem amadurecido. Aí o pelo não vai passar por mais transformações e também não vai deixar de existir. O pelo pubiano ele vai existir para sempre na vida do ser humano. Outra característica também que vai estar marcando a puberdade é que, além dos pelos pubianos, os pelos corporais vão começar a surgir. Além dos pelinhos que já existem aí nos braços, nas pernas, na panturrilha, o que é que vai aparecer também? Pelo no rosto, às vezes a barba, aquele bigodinho, né? Aqui, o cavanhaque, e o pelo na axila. As axilas também começarão a ter pelos. O corpo já vai estar tomado por pelos, porque
por conta desse desenvolvimento, dessa maturidade que o jovem precisa passar para poder ir amadurecendo. Então, além do volume testicular, além da bolsa escrotal estar com a pele fina, além dos pelos pubianos surgirem, além do pelo corporal por completo surgir, o que é que vai acontecer? O que é que está faltando também? Uma outra coisa que vai acontecer no seu corpo, que está acontecendo no seu corpo, é que o seu pênis também está crescendo, seja em diâmetro, seja em comprimento. O pênis também vai estar sendo amadurecido, vai estar se desenvolvendo para que todo o seu corpo possa ter essa harmonia, esse acompanhamento no crescimento. Então, quando é que o pênis vai começar a parar de crescer? Quando a glande, o que é a glande? A glande é a cabeça do pênis. Quando ela vai atingir o seu ponto máximo em desenvolvimento. Quando ela se desenvolve por completo, o seu pênis vai parar de crescer. Quando ela atinge seu crescimento por completo, isso quer dizer que o seu pênis já está amadurecido o suficiente, que não há necessidade mais de crescer. Então, o pênis ele vai crescer em diâmetro e em comprimento até que a glande atinja a sua maturidade, o seu desenvolvimento por completo. Aquela pelezinha que vai cobrir o seu pênis, ou que vai cobrir a glande, se chama prepúcio. Então, tudo isso aí vai estar também crescendo, se desenvolvendo. A glande cresceu, percebeu que a glande já está desenvolvida, então seu pênis já não vai estar mais crescendo, ele já vai ter atingido aí o crescimento ideal para o seu corpo, para o seu fisiológico. Outra característica que vai marcar a puberdade masculina é o quê? É a primeira ejaculação. Como assim a primeira ejaculação? Quer dizer que qualquer menino não pode ejacular a qualquer hora, tem que ter um tempo para isso? Geralmente na idade de 13 e 14 anos, os meninos estão tendo sua primeira ejaculação. Só que não é qualquer ejaculação, é aquela que damos o nome de poluição noturna. Aquela ejaculação que acontece quando o menino está dormindo. De forma involuntária, aí ele ejacula lá na sua cama, né? Teoricamente na sua cama, que é quando ele vai estar dormindo. Então, quando isso acontece, nós damos o nome de poluição noturna, que é esse ato involuntário de ejacular. Quando isso ocorre, é porque o corpo do menino já está bastante desenvolvido, já atingiu um grau de desenvolvimento muito, muito grande, bem significativo. Aí ele acontece, papai, mamãe ou o próprio jovem, se isso acontecer, não se aperreie. Não pense que o menino é isso, é aquilo, que só pensa nisso e naquilo. Não é. Isso vai fazer parte também do desenvolvimento do corpo dele. E essa ejaculação é comum de acontecer. Nem todos os adolescentes vão ter essa poluição noturna, mas os que tiverem, não há por que aperreio, não há por que preocupação, não é motivo de vergonha. Isso é normal, isso quer dizer que seu corpo já está desenvolvido, já alcançou o grau de desenvolvimento bastante significativo. Então, outra coisa que nós podemos notar durante a puberdade masculina é o crescimento da laringe. Será que vocês não conhecem por aí algum garotinho que tenha a voz um pouco desafinada, a voz um pouco fina, a voz meio estranha? Então, isso é porque a laringe ainda está em desenvolvimento, está crescendo. Quando a laringe alcança também o seu desenvolvimento, o seu crescimento, aí a voz do garoto começa a ficar mais grave, no tom mais ideal para a sua idade. Então, enquanto a laringe não estiver em crescimento, não estiver desenvolvida, a sua voz vai ter essa característica um pouco fina, um pouco, como é que eu posso dizer, desafinada. Então, essa característica aí é normal por conta da laringe. Esse desafinar da voz faz parte aí da laringe, porque ainda não está formada. Uma outra característica que nós podemos notar, além de todas essas que eu já citei, é o seguinte, que durante a adolescência o menino vai necessitar de energia para poder crescer. O seu corpo vai gastar muita energia. Aí isso vai fazer com que muitos jovens tenham aquela característica magra, aquele cor e osso. Por que menino magro? Mas isso é por quê? Porque o seu corpo está necessitando de muita energia. Então, requer do corpo do jovem uma quantidade energética muito grande. Então, aí o adolescente ele vai ter essa característica magra de início.
Mas depois, à medida que o corpo vai diminuindo essa frequência no desenvolvimento, o garoto vai começando a ter características mais adultas, vai ter um corpo mais toneado, vai ter músculos mais endurecidos, né? Mas o tônus muscular vai ser maior. Então ele vai ter aquela característica mais adulta, uma característica mais máscula, vamos dizer assim. Então, o menino, à medida que ele vai crescendo, ele vai passar por essa fase de magreza, que vai dar essa característica magra nele por conta do gasto energético que ele vai estar depositando em seu corpo, mas aí depois ele vai começando a ter seu tônus muscular mais endurecido, mais formado, mais no lugar. Então isso aí, se estiver passando por isso, ele é normal também, como todas as outras características. Claro que observando que qualquer situação que percebam que não está dentro da harmonia corporal do garoto, é sempre bom ele estar sendo acompanhado por um médico. Mas em caso que não há dúvidas, essas etapas elas vão sendo necessárias e vão estar sendo passadas. Para finalizar, o que vai caracterizar também a puberdade masculina é o crescimento do corpo do menino. Lembra na feminina que eu disse que o corpo das meninas às vezes tem as pernas maiores e o tronco menor, os braços às vezes são grandes, que elas ficam em desarmonia corporal? No menino vai acontecer também, só que eles vão ter uma organização no crescimento. As extremidades do corpo vão começar a crescer primeiro, mas não é nada como a gente vê em desenho, que é uma mão grandona e um bracinho pequeno. Uma coisa acompanha a outra. Primeiro vai começar o crescimento com as mãos e os pés, depois disso vem os braços e as pernas e por fim o tronco. Mas tudo em harmonia. Às vezes a gente percebe sim os meninos com as pernas gigantes e o tronco menor. Então é isso aí, é porque ele está nessa fase de crescimento no físico dele, crescimento físico, que ele está realmente crescendo. Esse crescimento, de repente, que a gente percebe que o menino era pequenininho e de repente dá aquele pulo, nós chamamos de pico de crescimento. Esse pico é quando o menino dá essa crescida, dá esse pulo exagerado no crescimento e de repente ele está lá grandão. Então, isso é o pico do crescimento, grandão com relação ao tamanho anterior. Então, isso é o pico do crescimento, pico de crescimento, que tanto nas meninas como nos meninos ele irá existir. Gente, é isso é a puberdade masculina. Espero que vocês tenham gostado. Se de repente vocês estão passando por isso, que bom que eu posso estar ajudando, que eu estou aqui esclarecendo algumas coisas. Papai e mamãe também, já fico feliz porque eu vou estar ajudando. Algumas pessoas têm me perguntado, cadê a puberdade masculina, que eu ainda não vi. Então, assim, estou aqui, vou estar postando agora. Um beijo. Não vou passar mais muito tempo sem estar publicando. Semana que vem vou estar falando sobre a menstruação. Meninas, o papai e a mamãe também fiquem de olho, que vamos falar sobre menstruação. Essa etapa é um pouquinho complicada, mas vamos lá falar para poder esclarecer mais dúvidas. Qualquer coisa, é só deixar aqui nos comentários no próprio YouTube, que assim que eu puder eu vou estar respondendo a vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Até mais!